Olá, no último vídeo nós falamos sobre a emancipação e hoje iremos tratar da extinção da pessoa física, ou também conhecida como pessoa natural, ou pessoa de existência. E aí eu tenho uma pergunta a fazer. Quando será que extingue a pessoa física? Quando será que nós podemos afirmar que não existe mais a pessoa natural? Ora, a extinção da pessoa física ou da pessoa natural, ela ocorre com a morte. E a morte, ela vai ser a marca do fim da pessoa física. E quando falamos também em morte, você tem que imaginar duas possibilidades, que são cobradas na sua prova, que é a morte real e a morte ficta, ou também denominada de morte presumida. Na morte real, temos um cadáver. E essa morte, ela deve ser atestada por um profissional da medicina. Ele dará um atestado de óbito que deverá ser devidamente registrado no registro de pessoas naturais. Então aí nós temos aí um atestado, morte real. Agora, todavia, caso não haja médico, essa morte ela pode ser atestada também por duas testemunhas, na forma dos artigos 77 da Lei de Registros Públicos, e depois você aproveita para conferir isso aí no material. A morte ficta ou presumida, não existe o cadáver. Ela é decretada pelo juiz e pode ocorrer sem a necessidade de justificação da ausência ou também com a necessidade de justificação de ausência. No artigo 7º do Código Civil, se você puder acompanhar, você vai verificar que nós vamos encontrar duas hipóteses da morte presumida, ou morte ficta. É uma situação em que é decretada a morte sem que haja o procedimento de justificação do ausente. Acompanhe, para ficar mais fácil, vamos acompanhar aí com o material no artigo 7º. Olha o que diz. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Então nós temos duas hipóteses. A primeira, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. E o inciso 2 fala que se alguém desaparecido em campanha, isso é, em guerra, vamos imaginar em guerra, ou feito prisioneiro de guerra, e não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, será decretada a ausência sem justificação. Então, essas aí são as duas hipóteses que você tem que memorizar. Agora, o parágrafo único, ele menciona que a declaração da morte presumida, nesses casos que nós já mencionamos aqui, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar uma data provável do falecimento. Bom, espero que você tenha entendido esse ponto aí. Se não entender, mande a dúvida. Agora, já na morte presumida com a declaração de ausência, nós vimos sem declaração de ausência aquelas duas hipóteses. E agora nós vamos analisar com a declaração de ausência. E aí eu peço para você imaginar que uma pessoa, dono de um grande supermercado, por exemplo, tenha saído de casa e desapareceu sem dar notícias. E também ele desaparece sem dar notícias e não deixou nenhuma pessoa, nenhum representante para tomar conta. Como é que ficaria a situação dele? Ou das obrigações que ele deva cumprir? Nesse caso, o juiz vai declarar a ausência dessa pessoa. E o juiz, além de declarar, vai nomear um curador para administrar os bens desse ausente. É lógico que não é de ofício. Deverá existir uma ação específica, que deve ser proposta pelo Ministério Público ou por seus sucessores para poder ser declarada essa ausência. Agora, nesse caso que nós mencionamos, nesse exemplo, a pessoa desapareceu
e não deixou nenhum representante. Deixou ninguém. Mas vamos supor que ela tenha deixado um representante. Ou seja, um mandatário que ele não quer ou ele não pode exercer ou continuar o mandato. Ou imagine também que ele não tenha poderes desse representante. Ele não tenha poderes para exercer os atos. Ou esses poderes são insuficientes para representar aquele ausente. Nesse caso, o juiz vai declarar a ausência também. Então nós temos essas duas hipóteses. Nós vimos até agora duas possibilidades. A pessoa desaparece e não deixa ninguém para representá-lo. A pessoa desaparece e deixa alguém para representá-lo. Só que essa pessoa não pode exercer ou não pode continuar o mandato, está impossibilitado de continuar. Então, nesses dois casos que nós mencionamos aqui, o juiz vai declarar a ausência e vai nomear um curador para administrar os negócios dessa pessoa que sumiu. Agora, fique atento, porque o curador nomeado pelo juiz, regra geral, será o cônjuge. É lógico que só pode ser o cônjuge desde que ele não esteja separado judicialmente ou, de fato, por mais de 2 anos antes da declaração de ausência. Então, marque esse prazo 2 anos antes da declaração de ausência. Agora, quem que o juiz nomeia como curador? O cônjuge. Esse cônjuge pode estar separado? Pode. Desde que não esteja separado por mais de, muito bem, 2 anos. 2 anos não pode estar mais separado. Então você vai anotar isso aí na apostila, fazer a anotação para não esquecer isso aí na revisão semanal. Agora, se o ausente não tiver cônjuge, a curadoria dos bens dele para tomar conta incumbirá a quem? Incumbirá aos seus pais, né, os pais do ausente, ou aos seus descendentes. Então, primeiro os pais e depois os descendentes. É nesta ordem que você tem que guardar. Eles costumam inverter. E agora, desde é lógico também que não tenha impedimento que os impeça de exercer este cargo. E se não tiver nenhuma dessas pessoas, não tiver cônjuge, não tiver pais, não tiver descendentes, o que o juiz escolhe? O juiz vai escolher um curador dativo, que é aquele que o juiz conhece, que ele tem confiança. Nós vimos até agora que a pessoa desapareceu, não deixou ninguém para representá-lo. O juiz faz a arrecadação de todos os bens dessa pessoa que desapareceu, ou seja, do ausente. O juiz nomeia o cônjuge, regra geral, como curador. Se não tiver cônjuge, os pais. Se não tiver os pais, os descendentes. Se não tiver os descendentes, um de confiança do juiz, um curador dativo. Agora, passado isso, 1 ano após a arrecadação dos bens e da correspondente nomeação do curador, é que se dará a abertura da sucessão provisória. Então, quando se dá a abertura da sucessão provisória? Após 1 ano da curadoria e da arrecadação dos bens. Agora, é mediante um pedido formulado, é lógico, pelos interessados. Se deixar um representante, se nós tivermos um representante, o prazo de 1 ano ele vai subir para 3 anos. Então, de 1 ano, sobe para 3 anos. Vamos fazer aqui, tentar memorizar. O que você tem que memorizar? Que a sucessão provisória só ocorre após 1 ano de arrecadação de bens e da nomeação do curador. Então, sucessão provisória, 1 ano. Se o ausente deixou um representante, esse prazo de 1 ano passa a ser de 3 anos. Deixou representante e passa a ser de 3 anos. Até aí, tranquilo? Fixou. Agora, quem é legitimado para requerer a conversão de curadoria de bens em sucessão provisória? Então, quem pode requerer essa curadoria de bens para a sucessão provisória? Depois de 1 ano e depois de 3 anos, quem é que pode? Artigo 27. Artigo 27 do Código Civil. Olha o que diz lá. São considerados interessados
o cônjuge, não separado judicialmente, olha, não separado judicialmente, os herdeiros, presumidos, legítimos ou testamentários. 3. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. O 4. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Então nós temos aqui os 4 interessados. Se esses legitimados não requerer, o Ministério Público poderá requerer que seja declarada a ausência. Agora, atenção, os bens não podem ser alienados. Quando há arrecadação dos bens, eles não podem ser alienados, regra geral, salvo se houver autorização do juiz. Por quê? Porque nós estamos diante de uma sucessão provisória. A sucessão dos bens deixados pelo ausente, ela é provisória. Então eles não podem alienar ainda. Agora, descendentes, ascendentes e cônjuges estão dispensados na hora que eles ficarem com os bens, resguardar 50% dos frutos que são deixados como garantia, que está previsto no artigo 30 do Código Civil. Que eu sugiro também que você faça uma leitura do artigo 5º. 30, digo. Vimos até agora que na morte presumida, com a declaração de ausência, o curador será nomeado pelo juiz. Então nós temos lá, juiz, que nomeia. Regra geral, ele nomeia quem? Cônjuge. Desde que não esteja judicialmente separado há mais de 2 anos. Cuidado, temos prazos, fique atento com esses prazos. Então, desde que não esteja separado por mais de 2 anos da declaração da ausência. Declarou a ausência. Nós temos que aguardar 1 ano após a arrecadação dos bens de nomeado o curador, né? Nós temos que aguardar 1 ano. E a nomeação do curador, foi feita a nomeação, então poderá ser aberta a sucessão provisória. Então, passou 1 ano, pode ser feita a sucessão provisória, mediante pedido formulado pelos interessados. Nós vimos os interessados lá no artigo 27. Agora, se o ausente deixar um representante, o prazo é de 1 ano após para ser declarada a sucessão provisória? Não. Aí tem que se aguardar o quê? 3 anos. Está lá no artigo 26 do Código Civil. Aguarda-se 3 anos. Deixou representante, 3 anos. E uma pergunta muito importante é: quando produzirá efeitos a sentença que determinou a abertura da sucessão provisória? Então a sentença determinou a abertura da sucessão provisória. Passou 1 ano ou 3 anos. Quando que vai surgir efeito? A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória, ela produzirá efeitos a partir de 180 dias depois de publicada na imprensa essa sentença. Mas logo que passe em julgado, vai proceder à abertura do testamento, ou se houver, vai proceder à abertura do inventário ou partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Depois, então, que abriu, 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória, então aí passaram-se 10 anos depois. Nesses casos, poderá requerer a sucessão definitiva e o levantamento de alguma caução, de alguma garantia que foi prestada nesse período. Se o ausente contar com 80 anos de idade, esse prazo reduz para 5 anos das últimas notícias dele. Então eu quero que você guarde esses prazos. É muito importante. Sucessão provisória, 1 ano após a arrecadação dos bens do ausente. Se você tem lá sucessão provisória, 3 anos se o ausente deixou um representante. Sentença que determina a abertura provisória. Ela produz efeitos quando? 180 dias depois de publicada. Sucessão definitiva. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concedeu o quê? A sucessão provisória.
temos um procedimento mais célere aqui, que é quando o ausente tem 80 anos, que aí nós vamos ter que aguardar apenas 5 das últimas notícias dele. Aí entra o direito de sucessão definitivo, está lá no artigo 38 do Código Civil. Então, se o ausente retornar na fase da curadoria ou arrecadação, ou seja, menos de 1 ano, o que acontece? Destitui o curador e o ausente pega os bens do jeito que eles estavam ali. Se o ausente retornar na sucessão provisória, ou seja, esperou 1 ano sem representante, 3 anos com o representante, ele terá direito aos bens como deixou, se houver depreciação patrimonial acima da média. Ele poderá buscar ainda o reembolso na garantia, né, que seria aquela caução de 50% dos frutos que foram dados. Mas é importante analisarmos o artigo 33 do Código Civil, pois se a ausência foi voluntária e injustificada, o ausente perde o direito aos frutos. Ele vai perder o direito aos frutos. Se o ausente retornar até 10 anos depois da sucessão definitiva, ele terá direito aos bens no estado em que se encontram, ou que foram subrogados, né, que foram substituídos ali em seu lugar. Se o ausente retornar depois de 10 anos da sucessão definitiva, aí ele não terá direito a mais nada. Então essas são as hipóteses. De acordo com o artigo 1571 do Código Civil, a sociedade conjugal, ela termina em várias hipóteses ali, e uma delas é a morte de um dos cônjuges. Imagine, no caso, que tenha sido declarada a morte pela ausência, mas se ele retornar o casamento, eu posso falar que ele renasce? Não. Não quer dizer que ele vai renascer o casamento. Fica como sugestão para você continuar os estudos a leitura dos artigos 26 ao 39 do Código Civil. É importante que você faça a leitura para que você possa fazer os exercícios depois. Vamos falar um pouquinho aqui da comoriência para que nós possamos encerrar esse tópico da aula de hoje. E quando nós falamos em comoriência, você deve lembrar que ela ocorre como se fosse morte simultânea. Então a tradução, comoriência, morte simultânea. Na verdade, traduz uma situação em que 2 ou mais pessoas, elas falecem na mesma ocasião, ou seja, no mesmo tempo, sem que se possa identificar a ordem cronológica. Um acidente de avião, por exemplo, onde estejam os familiares, pai e mãe, presume-se que morreram ao mesmo tempo. Está lá no artigo 8º. Não importa aqui se é mais velho ou não. O que importa é que vai presumir que morreram ao mesmo tempo. Quais seriam os efeitos sucessórios que podem ocorrer na comoriência? Vamos imaginar um casal, ambos sem pais ou filhos, apenas com um parente colateral cada um. Eles morrem em um acidente. Nesse caso, abre-se uma cadeia sucessória autônoma. A parte do homem vai para o respectivo colateral. A parte da mulher vai para o respectivo colateral. Observem aqui que vai para os lados. Não vai haver uma sucessão entre eles. No plano da eficácia, aplicada a regra da comoriência, abre-se cadeias sucessórias autônomas e distintas, de maneira que um comoriente não herda do outro, não havendo transmissão de patrimônio entre eles. Entendeu mais ou menos o que acontece? Bom, se está pai e mãe juntos, o pai morre, a mãe recebe a herança, se eles não têm herdeiros, né? Agora, se eles morrem ao mesmo tempo, nenhum transmite para o outro, eles transmitem para os colaterais. Bom, espero que você tenha entendido, tenha feito as anotações na apostila, acompanhado. É importante que você imprima a apostila. É importante que você faça os exercícios no site para poder fixar esse conteúdo. São inúmeros exercícios,
alguns comentados, mas muita coisa para você exercitar, ok? Até a próxima aula e boa sorte aí com os estudos. Até mais.